A nossa consciência, gente, ela tem 3 níveis. Existe a primeira visão, a segunda visão e a terceira visão. Primeira visão do nível da mente é o momento em que uma pessoa está identificada 100% com seus pensamentos. E essa identificação é tão profunda que ela chega a verbalizar. Você já passou pela experiência, ouviu alguém, por exemplo, falando sozinho? Nossa, mas não podia ter feito isso. Ah, meu Deus do céu. Eu tinha um gerente, gente, o gerente era muito engraçado. Teve um dia, né, que eu tava no banheiro aqui do lado, ele tava no box, e ele falava o tempo todo, mas não pode, como é que pode? Ele não poderia ter feito isso e tal. E eu jurava que ele tava falando com alguém. E quando eu olhava para ele tava falando consigo mesmo. Ele estava tão profundamente identificado com os seus pensamentos que ele falava para ele mesmo. Ou seja, o diálogo era tão incessante, tão forte, e a identificação era tão grande que ele chegava a verbalizar. Quantas vezes, por exemplo, você verbalizou algo para uma pessoa sem pensar? Ou melhor, você não estava usando a tua mente, era a mente que estava usando você. Aí de repente você cai no momento de presença e se pergunta: o que foi que eu disse? O que foi que eu falei? Naquele momento, a ferramenta se apossou de você. Essa primeira visão, gente, é a mais inconsciente. É a mais perigosa. É nessa primeira visão onde você vai estar totalmente fora do controle da sua vida. Onde a tua mente ela vai te levar para os lugares que ela bem desejar. Você vai estar 100% dominado pelo teu ego, pelas tuas emoções. Primeira visão, identificação total com os pensamentos, chegando a verbalizar, a falar. A maioria das pessoas, elas falam, verbalizam sem pensar. Elas estão totalmente dominadas pelo ego, pela mente egóica. Imagina que os nossos pensamentos, eles são assim, ó, tá? Quanto maior o ruído de pensamento, aqui são os picos emocionais, aqui é onde você perdeu o controle, tá? Quando tem uma frequência muito alta desse diálogo interior, aqui geralmente as pessoas elas estão verbalizando. Cleiton, onde é que está de fato a inteligência? Onde é que está de fato, gente, a liberdade? A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Ou seja, aqui, ó, é quando você consegue silenciar um pouco os seus pensamentos. Ou, em outras palavras, você consegue sair da identificação brutal com esse diálogo interior. Nesse momento, gente, você tem acesso a sabedorias, a fonte ilimitada. Quanto mais você está confiando nos teus pensamentos, na tua mente, mais ela pode te utilizar de forma totalmente baseada no ego, em desejos egoístas. E aqui vem a segunda visão. Identificação com os pensamentos, porém não existe um extravasamento, ou seja, eu estou identificado com esse diálogo interno, porém eu tenho lapsos. Eu percebo antes de falar, antes de verbalizar, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso. Consegue entender? Você entra no ritmo hipnótico, mas você tem momentos de lucidez. Eu não deveria comer isso. Já a pessoa que está na primeira visão, aqui é a segunda visão. A primeira visão, a pessoa come, ela fala, ela critica. Talvez lá na frente ela venha, nossa, o que é que eu fiz? O porquê que eu comi essa barra de chocolate? Então na segunda visão existe uma identificação com os pensamentos, mas não existe o extravasamento, não existe a fala. E aí, gente, vem a terceira visão, que é o nosso objetivo final. Terceira visão.
é quando se observa os pensamentos e quando se consegue perceber por outra perspectiva o que está passando na mente. Eu consigo observar minha mente. Quem aqui consegue observar a mente? Quem aqui consegue observar quando a mente está no futuro ou está no passado? O Eckhart Tolle ele fala o seguinte: quando você percebe que você não está no presente, é porque você está presente. Consegue entender essa frase? Quando você percebe que não está presente, é porque você está no presente. Quando você não percebe, é porque você está totalmente absorvido pelo poder mental. E tudo isso, gente, estou falando porque a verdadeira libertação, ela acontece quando você passa a dominar suas emoções. Quando você passa a dominar sobre esse movimento da tua mente, que ela absorve toda a tua consciência. Existe a consciência, existe a mente. A mente é o conjunto, é uma entidade que está conectado com um conjunto de experiências da nossa vida. A consciência é a parte que está acima do poder mental. Ela observa o movimento da mente.